Bom, boa noite, meninos. Vamos dar continuidade, né, a nosso conteúdo. Nós ficamos de falar agora para vocês sobre atestado de saúde ocupacional, conhecido popularmente nós chamamos de ASO, que faz parte de um dos conteúdos do programa médico, né, do PCMSO. Então, é de extrema importância que vocês saibam a importância disso, de preencher corretamente, de examinar o paciente, porque qualquer um de vocês pode ter a oportunidade de preencher um atestado de saúde ocupacional. Então, quando a gente começa falando, o próprio nome já nos preocupa, né? Porque é um atestado de saúde. Então, o termo atestado para nós médicos é uma coisa extremamente importante e séria. Por que eu falo isso? Esse termo significa simplesmente que o documento que você vai estar emitindo, ele tem fé pública. É um documento que ele sintetiza o quê? É como se fosse um relatório do seu exame médico. Então, quando eu falo atestado, eu, médico, estou atestando que aquele funcionário tem saúde para trabalhar naquela determinada profissão. E isso tem valor jurídico, judicial, vai servir para um funcionário entrar em licença, para um funcionário retornar ao trabalho, para abonar as faltas do serviço, né? Igual a gente brinca assim, traz o atestado para abonar falta de aula, essas coisas. Então, ele tem o mesmo valor de qualquer atestado que a gente emite. Então, a gente lembrando que ele é um documento legal e ele é um documento médico. Então, o único profissional que pode emitir o atestado de saúde ocupacional é o médico, e que realmente ele vai ter um valor muito grande. Eu brinco que às vezes a gente fala assim, faça um relatório sobre sua paciente. Um relatório, ele acaba tendo menos valor legal do que um atestado, porque você está atestando. Então, quando eu emitir esse ASO para um funcionário como apto, eu, doutora Priscila, estou atestando que depois de examinar esse paciente, ele está apto, ele tem saúde para exercer determinada função. Então, quais são os tipos de exames ocupacionais que nós podemos fazer dentro da medicina do trabalho? Nós temos 5 tipos. O admissional, o próprio nome já diz, né? Quando a pessoa está entrando, a gente vai estar especificando. O periódico, o demissional, o retorno ao trabalho e o de mudança de função. Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles. O admissional. O que é esse atestado? É aquele atestado que você vai examinar o funcionário antes dele assinar o contrato de trabalho. Então, muitas vezes a gente brinca que ele é pré-admissional. Quando a empresa ela quer contratar um funcionário, antes mesmo de fazer o contrato, ele passa pelo exame médico para saber se ele é apto para aquela função. Se ele for apto, aí sim o RH continua com o procedimento de fazer o contrato, de fazer tudo para que ele tenha o seu emprego. Então, a gente vai atestar o quê? Se essa pessoa tem condições físicas e mentais para uma determinada função. Isso é muito importante, porque às vezes uma pessoa que é inapto para trabalhar num espaço confinado, ele pode trabalhar num cargo que não tem risco. Então, vocês têm sempre que lembrar. Então, se chegar um funcionário portador de deficiência para trabalhar vamos supor, numa empresa de energia onde tem que subir, trabalha em altura, ele está inapto. Mas para ele trabalhar na mesma empresa de energia, na parte administrativa, em outra função, como um eletricista que a gente brinca assim de chão, que não vai para trabalho de altura, ele está apto. Então, esse exame, ele vai ser avaliado de acordo com a função que aquele funcionário vai exercer. Segunda coisa, mais uma vez, é a aptidão do funcionário àquele posto de trabalho, tá? Igual eu tô falando para vocês, vamos falar de eletricista. Ele pode exercer a função de eletricista? Pode, depende do posto dele. Existem vários tipos de serviços de eletricista. Então, você tem que saber qual é o posto de trabalho dele. Não deve ser um exame seletivo. Isso é muito sério, porque muitas vezes você está trabalhando para alguma empresa e aí a empresa fala, eu não quero ninguém que tenha, obesidade. Se a pessoa tiver diabetes ou hipertenso, você já corta.
Não existe isso, tá? Não é nossa função como médico fazer seleção de profissionais. O funcionário passou por você, independente dele ser hipertenso, diabético, ele está apto para a função. Quem vai fazer essa seleção é o serviço de RH, tá? Muitas vezes isso é muito confundido e muitas vezes a empresa acaba delegando, querendo que o médico, porque você vai ter informações sigilosas, acabe sendo esse seletor de funcionários. E isso não é correto. Não podemos marginalizar os deficientes, portadores de afecções ou deficiências físicas. Nós sabemos que existem programas em que a empresa ela tem um número de pessoas portadoras de deficiência, de adaptação. Então, de forma alguma, nós médicos podemos usar esse exame para excluir algum tipo de pessoa. E uma coisa muito importante, gestação não é fator de inaptidão. Então, se aquela paciente chega para você para fazer um exame admissional, você pergunta quantas gestações ela teve, você pergunta a data da última menstruação, aí ela fala para você que está atrasada, que ela não toma anticoncepcional. Existe a suspeita de você estar grávida? Existe. Você não pode dar inapto para ela, lógico, dependendo da função, tá? Vamos supor, se ela está entrando para trabalhar com radiação, confirma a gestação e ela não pode ser admitida nesta função. Agora, não é critério, não, ela está gestante, então a empresa não vai contratar porque logo ela vai ter uma licença maternidade. Então, gestação, que fique claro, ela não é um fator para que coloque-se inaptidão no atestado. O periódico, o que é o periódico? O periódico é aquele exame, como o nome já diz, que o funcionário vai fazer de tempos em tempos. Então, assim, quem vai definir essa periodicidade? Nós falamos que ela pode ser definida pela idade que o trabalhador tem ou pelos riscos que ele está exposto. Se caso ele não está exposto a risco nenhum, ele vai trabalhar numa função onde ele não tem riscos, então nós vamos muitas vezes delimitar pela idade. O que é isso? Funcionários que têm menores de 18 anos ou maiores que 45 anos, recomenda-se que eles façam o exame todos os anos, anualmente. Se esses funcionários estiverem entre 18 e 45 anos e não tiver risco nenhum, a empresa pode fazer esse exame periódico a cada 2 anos. Muitas empresas, elas acabam preferindo fazer um tempo menor. A gente vê muito frequente na prática as empresas fazendo a periodicidade geralmente de ano, todo ano ela faz, e em casos de pacientes que têm risco, ela faz encurtar, acaba fazendo de 6 em 6 meses ou a cada 120, 130 dias, tá? Então, assim, a gente sabe que o prazo máximo de 2 anos para quem não tem risco e está entre 18 e 45 anos. Pacientes que têm risco, nós vamos mudar de acordo com o risco definir isso no programa de acordo com o risco, o grau de risco que ele está exposto. Mais uma vez a gente está falando aqui, quando ele tem risco à saúde, então nós vamos fazer a cada ano ou menos, tá? E os trabalhadores que são expostos a uma condição hiperbárica, que é aqueles que trabalham em pressões altas, eles têm na NR deles, que é NR15, eles têm algumas características mais específicas, ou seja, o deles é no máximo a cada 6 meses. Então, eles não podem fazer anualmente, eles vão fazer todos de 6 em 6 meses, tá? E o demissional. Então, o que é o demissional? O demissional é aquele exame que o funcionário vai fazer quando ele deixa o serviço para comprovar que ele não teve nenhuma doença, que ele não tem nenhuma patologia, que ele não adquiriu nenhum problema ocupacional nesse período de trabalho. Então, esse exame ele pode ser feito, geralmente, até 10 dias a partir do término do contrato. Ou seja, ele trabalhou até hoje, a empresa tem até 10 dias para estar fazendo esse exame. Caso o último exame dele, vamos supor, ele fez um periódico, vamos supor, há 2 meses, 60 dias. Então, não existe a necessidade dele refazer o demissional. Por quê? A gente sabe que esse periódico feito há 60 dias atestou que ele tinha saúde, então atestou que ele não tinha doença, então ele pode ser demitido. Isso existe uma regrinha. Se a empresa for de grau risco 1 e 2, são os graus de risco baixo,
esse atestado, esse exame vale 135 dias. Ou seja, se no prazo de 135 dias ele tiver feito outro exame, não precisa fazer o demissional. Para as empresas de risco maior, 3 e 4, vale 90 dias. Isso eu falo até mesmo, vamos supor, admissional. Você contratou um funcionário hoje. Sua empresa é grau risco 1 e 2. E aí, passou 1, 2, 3, 4 meses. Você decidiu demitir o funcionário, você está ali dentro dos seus 135 dias, você teoricamente não precisa fazer um novo exame demissional. Você pode usar o mesmo e demitir o funcionário. Se a empresa for de risco 3 e 4, você contratou o funcionário. Se você for demitir dentro de 90 dias, ou se ele fez um periódico dentro de 90 dias, você não precisa estar fazendo o exame demissional. Isso é muito complicado na prática. Muitas vezes, principalmente quando você fazia o acerto em sindicatos, acabava que eles pediam um exame recente, ou empresas mesmo por segurança jurídica acabam que preferem estar fazendo um exame. Então, o mais importante seja que esse exame ele seja feito no dia do desligamento. Então, vamos supor, hoje é seu último dia de trabalho, você acabou de ser demitido, vai agora de tarde aqui, 2 horas da tarde, vai lá e faz o seu exame demissional. Por quê? Você tem um prazo de 10 dias. Mas se acontecer algo nesses 10 dias, vai ficar difícil de você comprovar que ele já estava desligado. Por quê? Você só vai ter a efetuação do desligamento dele quando ele faz o exame de aptidão de saúde. Mudança de função. Como que é feito isso? Toda vez que o funcionário dentro de uma empresa, ele muda de função, ou ele muda de setor, ou ele muda de posto de trabalho, em que altere os riscos, ele tem que fazer essa avaliação médica para saber se ele é apto para a nova função ou para o novo posto. Então, eu estou falando de um senhor que trabalha em serviços gerais na parte administrativa. Ele vai ser mudado de posto. A partir de agora, ele vai continuar trabalhando como serviços gerais, mas ele vai para a área, vamos supor, de oficina, onde tem muito produto químico, ruído. Então, eu alterei os riscos. Ele tem que passar por uma avaliação médica, ele tem que ser submetido a todos os exames, vamos supor, se essa mudança de risco precisa fazer audiometria, exame de sangue, ele vai ter que ser submetido a esses exames, e aí sim, ele muda de função. Na verdade, agora ele muda de posto, né? Ou até mesmo para mudança de função. Ele trabalha como office boy e agora ele vai trabalhar como auxiliar de produção. Mudou os riscos? Tem que fazer o exame, a avaliação médica para fazer a mudança de função. Outro tipo de atestado que nós temos é o retorno ao trabalho. Quando que eu vou falar retorno ao trabalho? Doutor, ele saiu de atestado 15 dias, ele está voltando, ele tem que fazer retorno ao trabalho? Não. Esse exame ele é feito no primeiro dia. Vamos supor, ele vai voltar a trabalhar hoje? Não. Então, antes de você entrar na empresa, você vai passar lá na clínica, você vai fazer o seu exame de retorno ao trabalho com o médico. Se ele te der apto, você já começa a trabalhar logo em seguinte. A gente tem que fazer esse exame para trabalhadores que ficaram de 30 dias ou mais afastados por algum tipo de doença, acidente ou parto. Então, mulheres que estavam em licença maternidade, quando voltam, têm que fazer o exame de retorno ao trabalho. O funcionário que ficou mais de 30 dias afastado, seja por doença ou por acidente, ele também tem que passar pelo exame de retorno ao trabalho. Para aqueles, lembra que eu falei para vocês que os pessoais que trabalham em condições hiperbáricas, eles têm algumas exceções? Do mesmo jeito que o exame só vale 6 meses para ele, se ele ficar afastado 10 dias do trabalho, ele tem que fazer o retorno ao trabalho. Ou seja, não é 30 dias igual a população normal. Deles são 10 dias, já é suficiente para ele precisar fazer um novo exame. Então, o que compreende esse exame médico ocupacional? Eu vejo muitas pessoas falando, doutor, é aquele exame que a gente chega lá, o médico só pergunta se a gente está bem, a gente vira as costas e sai, não gasta nem 30 segundos. Não, gente. Isso não é um exame médico. É a mesma coisa de uma paciente vir consultar e eu olhar para ela, ela me falar o que ela tem, então tá bom, em 30 segundos e eu nem examinar a paciente. Então, nós sabemos que esse exame médico,
ele compreende uma avaliação clínica que vai abranger uma anamnese ocupacional, óbvio que é uma anamnese direcionada para o trabalho dele, para os riscos dele. Nós precisamos fazer um exame físico e mental. E dependendo da profissão, dependendo do que a gente examina, tem assim, nós vamos utilizar praticamente toda a medicina. Então, muitas vezes a gente tem que saber os testes de ortopedia, a gente tem que saber testes de problema de coluna, a gente tem que saber uma diversidade Na verdade, você tem que conhecer tudo um pouco. Por quê? Você tem que saber o que é essas patologias, o que isso vai interferir naquele trabalho. E você tem que saber como examinar esse paciente. E quando você fizer a sua avaliação, o seu exame físico, se você ver a necessidade de pedir algum exame complementar, você tem todo o direito. Ó, eu acabei de examinar esse paciente aqui, tem uma alteração no joelho, ele vai trabalhar com carga, subindo escada, alguma coisa muito arriscada, eu preciso, vamos supor, de um exame do joelho dele, de uma avaliação ortopédica antes de eu liberar para o serviço. Você não libera o atestado dele, solicita a avaliação, o raio-x, o exame que você precisar, e aí fica aguardando. Quando voltar o resultado, você libera o exame como apto, como inapto, assim como você decidir. Então, não é um simples bater o olho e falar, não, tá liberado. Precisa realmente ter um exame médico. Por quê? Porque você vai assinar um atestado. Então, assim, fica chato muitas vezes você passar, já aconteceu várias vezes, vou dar um exemplo para vocês de pessoas que vão fazer o exame físico e muitas vezes estão de calça. Às vezes a pessoa tem alguma deficiência na perna ou mesmo usa prótese. E ele chega andando normal e o médico só olhou no rosto, ó, tá tudo tranquilo, pode ir. Ai, doutor, mas o senhor liberou um paciente que tem, vamos supor, uma prótese para fazer um trabalho de alto risco? Aí o que você vai falar? Ah, eu não vi. Aí você não fez o exame físico. Então, assim, é uma situação chata, as coisas têm que ser... Se você vai assinar um atestado, assina um atestado do que você realmente examinou. Outra coisa, então, vamos falar um pouquinho, o objetivo dessa avaliação clínica. Então, o médico do trabalho, ele está com o objetivo de quê? Eu canso de falar para vocês, a medicina do trabalho, hoje, ela é voltada para promover saúde, para prevenir doenças e acidentes. E caso o paciente tenha alguma patologia já crônica, que nós devemos fazer com que essa patologia permaneça estável. Então, outra função, inserir pessoas com deficiência no mercado. Então, na verdade, a medicina do trabalho hoje, ela não é voltada para tratar patologias, mas sim para prevenir agravos à saúde. E aí, junto a isso, nós precisamos fazer sim, igual eu falei para vocês, um exame detalhado. A gente fala que se você faz uma anamnese bem feita, um exame clínico bem feito, muitas vezes você deixa de pedir exames desnecessários. Então, esse funcionário aqui, ele vai trabalhar com carregamento de peso, com tudo. Não, então eu vou pedir raio-x de cervical, de tórax, de lombar, de joelho, de ombro, porque aí o raio-x vai me dar o lado que ele não tem problema nenhum nas articulações. Se você fizer a sua avaliação clínica detalhada, o seu exame físico detalhado, e anotar os seus exames na ficha médica, você tem todo o respaldo de liberar o funcionário sabendo que ele não tem dor, que ele não tem limitação, que ele não tem nenhuma patologia. E aí você vai evitar muitas vezes de pedir exames desnecessários que acaba ficando muito oneroso para as empresas. Então, assim, para cada exame médico realizado, nós vamos emitir um atestado. A norma fala que o atestado ele tem que ter no mínimo 2 vias. Ou seja, uma via, ela vai ficar arquivada no local de trabalho, vai para a empresa, né? E não é para ir para a gaveta, não é para ir para o RH, é para ela ficar ali no local de trabalho do funcionário. Inclusive, se chegar a fiscalização, tem que ter acesso a isso. E a segunda via, ela é do funcionário. Ele vai assinar a primeira via para você, tipo, atestando que ele recebeu a via dele. Por quê? Ele tem o direito e a obrigação de saber ali os riscos que ele está submetido. Vai vir ali quais os riscos que ele está exposto, que ele está apto. Então, uma via é da empresa, uma via é do funcionário. O que nós fazemos muitas vezes nós fazemos o atestado até em mais vias. Eu mesmo, como médica do trabalho, eu sempre deixei uma via para mim, para o meu prontuário. Então, eu fazia a via da empresa, a do funcionário
e a terceira via para mim. Algumas empresas que me contratam a empresa, mas vamos supor, uma empresa de São Paulo, ela me contratou aqui em Gurupi, no Tocantins, para atender os funcionários dela. Muitas vezes, o que eles pedem? Uma via fica aqui em Gurupi, no posto de trabalho, a segunda via fica para o funcionário, eu fazia a terceira via para mim, e eles pedem a quarta via para que seja enviada para a matriz da empresa, para eles fazerem controle. Então, já chegou às vezes de eu fazer um atestado em 4 vias. Isso é obrigatório? Não. Obrigatório é em 2 vias. Se você fizer a mais, não tem problema nenhum. Mas em menos, fazer só em uma via não é permitido. Então, o que esse ASO tem que conter? Eu posso pegar um papel lá e escrever atestado de saúde ocupacional, atesto que Dona Maria está apta para trabalhar como serviços gerais e assinar? Não, eu não posso. Existem critérios mínimos que nós temos que ter no ASO. Um deles é o quê? O nome completo do trabalhador, o seu número de registro, ou seja, sua identidade, seu CPF e a função que ele vai exercer. Essa função tem que ser a mesma função da carteira de trabalho. Então, se a empresa está assinando a carteira de trabalho como serviços gerais, tem que estar escrito no ASO como serviços gerais. Segunda coisa que é necessária, os riscos ocupacionais específicos existentes nessa função, nesse posto de trabalho, ou ausência. Tipo, não há riscos específicos para essa função, na atividade que esse funcionário vai estar exercendo. Terceira obrigação nossa, o ASO ele tem que conter a indicação dos procedimentos médicos que eu realizei, incluindo exames complementares e datas. O que isso significa? Tem um campo, a gente vai ver mais na frente no ASO, que vem para você colocar o exame e a data. Então, eu vou colocar lá, exame clínico foi realizado hoje, 23 de abril. Aí embaixo eu vou colocar, mas hoje ele também realizou uma audiometria, 23 de abril. Um hemograma, o hemograma foi do dia 20 de abril. E um eletrocardiograma, 23 de abril. Eu tenho que colocar o nome do exame e a data com que o exame foi realizado. Eu não coloco resultado de exame, vocês estão entendendo? Porque quando a pessoa olhar, vai saber, esse funcionário aqui, ele está exposto a riscos físicos, químicos, aqui, ó, mas ele fez o exame, o hemograma, ele fez a audiometria, ele fez o eletrocardiograma, nas datas tal, o médico avaliou e liberou o paciente. Tudo isso tem que estar escrito no atestado. Outra coisa muito importante, se a empresa tiver um médico coordenador, tem que ter o nome dele e o CRM dele, e a gente é obrigado a definir se esse atestado foi apto ou inapto para a função. Então, sempre a gente coloca um campo, paciente apto, paciente inapto. E o nome do médico encarregado, que é o médico que fez o exame físico, o médico que avaliou o paciente, o nome do médico encarregado do exame, endereço ou forma de contato. O que é isso? Você tem que colocar seu telefone, muitas vezes vem o telefone, caso a empresa tenha alguma dúvida, alguém queira entrar em contato com você. Importante também, tem que ter a data que você está liberando o atestado, e esse médico encarregado, ele tem que assinar e ter o seu carimbo com o seu CRM. Vocês viram que o médico encarregado que fez o exame, ele tem que carimbar o pedido e assinar. O médico que é coordenador do programa, ele só vai ter o nome e o CRM. Porque muitas vezes, igual eu dei o exemplo para vocês, uma empresa de São Paulo me contrata. O médico coordenador deles é o médico de São Paulo, não tem como ele carimbar todo o exame que eu vou fazer. Então, ele me delegou a função. Então, o nome dele está lá no exame, no atestado, com o CRM dele, e embaixo o meu nome, o meu contato, o meu carimbo com o meu CRM e a minha assinatura. Então, aqui nós temos diversos modelos. Se vocês colocarem na internet, se vocês passarem a observar os modelos de empresa, vocês vão ver que existem diversos modelos. Esse aqui é um modelo de atestado. Vocês podem ver na primeira linha que ele está especificando o tipo do atestado, se é admissional, periódico, demissional, mudança de função ou retorno ao trabalho. Esse aqui é o modelinho que ele já colocou o motivo do retorno ao trabalho, se era acidente, doença, parto, ou se é algum outro tipo de acidente que não é relacionado ao trabalho.
E aí vem os dados, ó, o nome da empresa, nós temos que colocar. Muitas vezes a gente coloca o nome do funcionário embaixo, atesta o quê? Dona Maria, com a função de serviços gerais, no setor de administração, portadora da carteira de identidade tal, com 40 anos de idade, foi submetida ao exame médico que eu realizei. E aí eu considerei ela apta ou inapta. E aqui embaixo, ó, exame clínico em 23 de abril. Eu fiz algum outro exame complementar? Ela fez audiometria, eletrocardiograma, Não fez? Então eu só coloco a data do meu exame clínico. E se ela não estiver submetida a nenhum risco, eu marco, ó, ela não há risco ocupacional. Se ela estiver submetida a risco, eu marco o quadradinho de baixo e especifico na frente. Risco físico, risco químico, risco ergonômico. Aqui o médico escreve os riscos. Então, você tem que saber conhecer essa fábrica, conhecer onde ela trabalha, saber os riscos dela. E aí, ó, observações. Médico coordenador do PCMSO, se tiver, vai colocar o nome e o CRM do médico. Se não tiver, vai ficar em branco. E aqui, muitas vezes, se você não coloca, você marca que essa empresa está dispensada de ter um médico coordenador. Tá? E aí, aqui embaixo, muitas vezes vem o nome do médico do CRM para você estar delimitando bem aqui na linha de baixo. E aí, vocês estão vendo que tem um campo? Eu estou ciente do resultado do presente exame e recebi uma cópia do ASO. Fui orientado pelo médico sobre as formas de me proteger dos riscos presentes. E o funcionário vai assinar. E aqui do lado, assinatura do médico e carimbo com CRM. Forma de contato. Ou seja, e você vai preencher e carimbar aqui do lado. Esse é um modelo. Nós temos outro modelo. Esse daqui, o que a gente muda? Vocês podem ver que o começo, o cabeçalho, ele começa igual. Quando nós vamos ver aqui embaixo, ó, ele já tem apto, inapto e apto com restrições. Então, vamos supor, se a empresa me mandou lá um cargo como eletricista e não especificou, não falou nada. Eu coloco, vamos supor, ele está apto, mas com restrições, vamos supor, de trabalho em altura, com restrições de carga, e aí vai delimitar, você vai falar, ele tem alguns tipos de restrições, ele está apto para esse trabalho, mas ele é limitado. Da mesma forma do exame anterior, você coloca o risco dos exames que ele foram feitos, e para baixo vocês podem ver que é da mesma forma do exame do modelo anterior. Então, o que mudou aqui, na verdade, foi só que aumentou apto com restrições. Um terceiro modelo, esse aqui já diferencia um pouquinho para vocês verem. Também em cima sempre delimita, né, o tipo do atestado. E aí você coloca o nome do paciente, o senhora Maria, RG tal, foi clinicamente examinado e ficou constatado que está apto ou inapto para a função de, você coloca aqui na frente. E aqui você marca com um X quais os riscos que a pessoa está exposta. E aqui, para vocês verem, os exames realizados já vêm escritos. Provavelmente, isso aqui é um modelo de uma empresa que ela já sabe que ela realiza dosagem de chumbo e outros exames. Então, para facilitar, ela acaba colocando os nomes e aí o médico marca com um X qual o exame que ele fez e a data que esses exames foram realizados. Mais uma vez, alguma observação? Lembre-se sempre, eu já vi muito exame que na observação o médico coloca pressão, paciente sem queixas. Gente, isso não pode jamais, nenhum dado médico pode estar, nenhum resultado do seu exame, dos exames complementares pode estar anotado no ASO, tá? Então, assim, você na observação, você não vai pôr dados do seu exame físico, isso vai ficar na sua ficha médica, no prontuário médico do paciente. E aí, aqui embaixo, ó, médico coordenador, especialidade, a cidade, a data, e novamente, recebi a segunda via desse atestado. O funcionário vai assinar e você assina também. Aqui vocês vão ver que o nome da empresa, o endereço, o CNPJ, está vindo na parte inferior. Em alguns modelos ele vem na parte superior. Certo?
Aqui também, mais um modelo para vocês verem. Isso aqui eu peguei da internet, um modelo de tipo de um hospital. Já vem preenchido ali, ó, o nome da empresa, o contato, aí vai vir o nome do funcionário, o grau de risco da empresa. Aí vocês vão ver o tipo, mais uma vez, que é a finalidade do atestado, quais os riscos que estão submetidos. Vocês estão vendo que aqui, muitas vezes, está preenchido ali, ó, risco ergonômico, posturas incômodas. E aqui, os tipos de exames que foram feitos. Exame clínico, acuidade visual, você vai colocar a data desses exames. E aqui você olha, ó, apto para função, inapto para função, apto com restrição. E aqui colocou alguns detalhes que nós sabemos que hoje, em situações específicas, precisam estar especificados no ASO. Trabalho em altura, trabalho confinado e apto para trabalho com eletricidade. Então, se o seu modelo de ASO é aquele antigo e você marca apto, muitas vezes o médico vai ter que escrever na frente, apto para trabalho em altura e carimbar. Tem que estar especificado no atestado a aptidão para espaço confinado, para trabalho em altura e para eletricidade. Para as outras profissões, não. Se você colocou apto, tá tranquilo. E aqui vocês estão vendo, tem a assinatura do médico examinador, a assinatura do funcionário, a data de conclusão do ASO, e aqui ele ainda colocou a data de vencimento do ASO, ou seja, o médico vai delimitar se esse exame vale 6 meses, se ele vale 3 meses, se ele vale 1 ano, ou se ele vale, vamos supor, 2 anos, tá? E aí, mais uma vez, o funcionário tem que assinar, e aqui está especificando que a primeira via fica no departamento pessoal da empresa e a segunda via fica com o funcionário. Vocês viram que existe uma diversidade de atestado e que cada empresa ela tem a liberdade de fazer o ASO com o que é mais funcional para ela. Lógico que respeitando todos aqueles critérios de exigências mínimas que deve conter no exame de atestado. Então, assim, aqui eu acho que deu para a gente ter uma noção. Lembrando vocês que eu vou passar os casos clínicos, né, pela plataforma da faculdade, para a gente estar preenchendo. Então, vocês vão preencher 2 atestados para mim, para a gente estar discutindo isso na prática, para vocês estarem não ficando com medo se algum dia precisar preencher, saber preencher de forma correta um atestado de saúde, certo? Se ficarem dúvidas, nós vamos discutir no WhatsApp ou na plataforma do Meet, tá bom?